E aí, galera do sétimo ano IB do Colégio Atalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de história, trataremos do assunto os povos que aqui viviam, as páginas 11 a 13. Novamente o assunto, os povos que aqui viviam, páginas 11 a 13. É a continuação do nosso assunto. Então, vamos nessa, pessoal? A arte indígena. A forma como os europeus enxergaram os povos indígenas no século XVI criou um conjunto de valores que é difundido até os dias de hoje. A produção material indígena, juntamente a outros aspectos da cultura, foi vista a partir dos valores em que os europeus acreditavam e que defendiam como uma verdade. Então, vamos dizer que a arte indígena sofreu, vamos dizer assim, um certo tipo de preconceito, porque ela foi vista pela ótica dos europeus, tá certo? Durante os séculos de colonização, muitos objetos foram destruídos em nome dos dogmas cristãos. Essa destruição foi reproduzida durante muitos governos. Poucas manifestações artísticas resistiram até os dias de hoje. Vamos conhecer algumas delas. Então, durante a colonização e com a vinda da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, houve uma certa, como o texto nos falou, uma destruição da arte indígena, que deu lugar, ou vamos dizer assim, que deu lugar ou cedeu lugar para a questão do cristianismo, a ótica cristã. Lembrando que os padres jesuítas foram responsáveis pela catequização dos indígenas aqui do Brasil. Então, como o texto mesmo falou, pouco se restou da arte, da cultura indígena daquele período, do período anterior à colonização, tá certo? Então, vamos ver algumas artes, algumas partes da cultura, fragmentos da cultura indígena e indígenas que restaram até os dias de hoje. A pintura corporal. As pinturas realizadas no corpo eram feitas a partir de tintas extraídas do genipapo ou do urucum. Elas variavam conforme o que era celebrado. Então, na página, vamos dizer assim, no slide anterior, mostrava a questão da pintura corporal. A arte plumária, com as penas, os povos indígenas produziam adornos de cabeça, adornos peitorais, brincos, braceletes, pulseiras, coletes e labretes, adornos para os lábios. Esses objetos têm uma simbologia diferente para cada etnia. Por exemplo, para os Carajá, os adornos variam conforme a idade durante o ritual de passagem para a vida adulta. Vamos assim, como o texto nos falou, os adornos para cada tipo de etnia têm um significado diferente. Os Carajás, eles usam os adornos para, vamos assim, a cada fase da vida, a cada idade, período da idade. Então, que varia muito. Então, como se fosse um tipo de ritual de passagem. Eles recebem um adorno que representa o sol. Para os Bororó, a plumária é um elemento usado durante os rituais fúnebres. Então, a questão dos adornos, dependendo da etnia, tem significados diferentes. Citamos aqui dois grupos indígenas, um Carajá, que está relacionado a ritual de passagem da fase, vamos dizer assim, para a fase adulta, e para outros, Bororó, que está relacionado a celebrações ou rituais fúnebres. E por último, a cerâmica. A arte em cerâmica, produzida pelos povos indígenas, é muito antiga, rica em complexidade de técnica e destinada a diversos usos, que vão da arte funerária a tigelas para uso diário. Vejamos aqui a questão da arte marajoara, que ela é considerada uma arte pré-colombiana, é considerado uma arte antes da chegada de Colombo aqui nas Américas e muito antes da chegada de Cabral nas Américas. Então, a cerâmica tinha, vamos dizer assim, várias utilidades, desde a questão de rituais fúnebres até mesmo o uso diário para o cozimento. Você e a história. Todas as culturas produzem história, mas há diferenças na forma de registrá-la.
Há poucos anos, apenas a escrita era considerada um documento histórico. Então, há poucos anos, história estava relacionada apenas à questão da escrita. Já atualmente, a produção artística é considerada um importante registro que pode se manifestar por meio de desenhos ornamentais em objetos do cotidiano e reproduzir histórias transmitidas pela tradição oral. Vejamos assim no slide passado, no anterior, a questão da cerâmica marajoara. Então, é uma forma de transmitir a história, que não só está relacionada à questão da escrita. Em uma folha de sulfite, elabore um desenho representando os conteúdos estudados nesse capítulo. Você pode fazer uma ilustração, um desenho, uma tirinha ou uma charge. Então, vocês vão fazer essa atividade. Vocês vão elaborar um desenho representando toda a questão indígena estudada até os dias de hoje. A questão dos povos que aqui viviam, tá certo? Então, eu espero esse desenho, essa ilustração no direct. O encontro com os portugueses. Anteriormente, você estudou a expansão marítima liderada por Portugal e Espanha. As duas nações dividiam os mares e as terras da América, África e Ásia. A expansão marítima portuguesa, impulsionada pelo nobre português Dom Henrique e pelo capital investido pela burguesia, transformou essa nação em uma potência marítima. Como consequência dos lucros obtidos com a comercialização de produtos de novas terras, Portugal foi se tornando uma nação rica e poderosa. Estimulado pelas riquezas, os portugueses prosseguiram com suas navegações pela costa atlântica da África, estabelecendo finalmente o caminho marítimo para as Índias. A procura das novas rotas comerciais fez com que Portugal chegasse ao Brasil em 22 de abril de 1500. O responsável por essa viagem foi Pedro Álvares de Cabral e se estabeleceu por um breve período em terras brasileiras, a fim de garantir a posse dessas terras por Portugal, para Portugal. Essa parte do texto mostra, assim, faz um resumo com relação à expansão marítima europeia, o que nós estudamos como as grandes navegações, que foi liderada principalmente por Portugal e Espanha. Portugal adotou a questão do périplo africano, a gente já estudamos, é só uma questão de revisão, descendo a costa da África até chegar às Índias. Já a Espanha tentou, vamos dizer assim, junto com Colombo, a questão de ir para um lado para poder chegar no outro lado. A questão que ele defendia que a Terra era redonda. Olhando só para o lado de Portugal, Portugal se tornou um país muito rico devido à expansão marítima, principalmente impulsionado pelo capital burguês daquele período, que fez com que chegasse às ilhas e trouxessem novos produtos para ser comercializados na Europa, fazendo com que a burguesia portuguesa se tornasse muito rica. E isso fez com que procurasse novas rotas comerciais, e uma dessas rotas comerciais chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Para alguns historiadores, eles acreditam que foi, vamos dizer assim, algo, vamos dizer assim, a palavra mais certa, proposital. A palavra mais certa é essa, algo proposital. Pois achava-se vestígios que havia terra por essas bandas. Então, não foi uma obra por acaso, não foi algo, vamos dizer assim, foi um achado, uma descoberta, em sim algo proposital. Já outros não, que acreditam que foi mero acaso do destino, algo assim, eles não, Pedro Álvares Cabral não sabia o que havia, então ele apenas chegou aqui no Brasil por obra do acaso. Então, são duas visões bastante distintas, diferentes. Uns historiadores defendem que foi algo proposital. Então, havia indícios. Então, Cabral se desviou para cá porque ele, vamos dizer assim, encontrava para ele indícios que tinham terras nessa região. Já outros historiadores defendem que foi mera obra do destino, foi o acaso. A expedição de Cabral não foi a primeira expedição europeia a alcançar o Brasil. Historiadores informam que o navegante Martin Bern teria visitado o Brasil antes de 1500.
mas não há dúvida sobre a presença aqui de espanhóis como Alonso de Ojeda, Vicente Yanes Pizon, Diego de Lepe e Alonso de Mendonça. Entre os portugueses destacam-se a viagem do litoral brasileiro, feita por Duarte Pacheco Pereira em 1498, descrita em sua obra Esmeraldo de Cito Orbes, que significa o Tratado dos Novos Lugares da Terra, por Manuel e Duarte. Esse texto fala, vamos assim, de alguns outros navegadores ou outras expedições que chegaram aqui no Brasil antes de Cabral, tá certo? Mas assim, uns não têm relato histórico, vamos assim, comprovado. Outros, sim, principalmente Vicente Yanes Pizon, que chegou onde é hoje aqui o Cabo de Santo Agostinho. Aí você pode perguntar, então por que o descobrimento do Brasil é relatado, atribuído a Pedro Álvares Cabral? Porque, segundo o Tratado de Tordesilhas, essa região pertencia a Portugal. Então, não era válido para os espanhóis acharem essa parte, que não pertencia aos espanhóis, e sim a Portugal, a Espanha e sim Portugal. Então, o que é histórico comprovado é que Cabral chegou aqui em 22 de abril de 1500. Porém, a história demonstra que outros chegaram nessa região, onde é o Brasil, antes da chegada de Cabral, principalmente alguns navegadores espanhóis, que não falaram nada porque essas terras pertenciam à parte portuguesa do Tratado de Tordesilhas. Na América, Portugal tinha domínio sobre as terras que deram origem ao Brasil, que a princípio recebeu o nome de Veracruz. Então, o primeiro nome do Brasil foi Veracruz. O processo de colonização não ocorreu imediatamente após a chegada dos portugueses em 1500, e sim 30 anos mais tarde. Durante esse período, os portugueses buscaram aliar-se aos indígenas, exclusivamente com o objetivo de extrair o pau-brasil e outros frutos da terra. Esse período que ficou, vamos dizer, esse período de 1500 a 1530 ficou conhecido como período pré quer dizer antes, colonial. Então é antes da colonização. E é nesse momento eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é período, preste atenção, período pré-colonial. Novamente, o código dessa videoaula é período pré-colonial, tá certo? Foi um período em que os portugueses não colonizaram o Brasil, então não fixaram nessas terras, e sim, apenas o objetivo era extrair o pau-brasil e outros frutos da terra, tá certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!